primeira pergunta é da Andréia. Os metodistas são cristãos? Por que eles falam mais de Wesley do que Jesus nos cultos? Porque são ligados à vida interna da igreja do que da externa? Eu quero dizer que John Wesley foi o fundador do metodismo. E a sua vida de pregador foi uma vida exemplar, tanto no caráter, como também na forma de pregar. Antigamente não havia quase automóveis, dificuldade de transporte, e ele fazia o trabalho dele montado num cavalo. Percorria os sertões, como nós dizemos aqui no Brasil, lugares inóspitos, e ali fazia o seu trabalho de pregação. Escreveu, um grande escritor, de modo que deixou um exemplo invulgar como líder e fundador do metodismo. Entretanto, não é razão para que, como aqui diz a nossa consulente, ele ocupe um lugar acima do próprio Jesus Cristo. Nós temos em 1 João capítulo 2:6, devemos andar como ele andou, como Jesus andou. Logo, Jesus é o exemplo, o modelo excepcional. Qualquer outro líder pode ser citado de vez em quando, mas nunca que ele venha anular, apagar a figura, a pessoa excelsa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz então no livro de Isaías 42:8, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então a outrem, seja lá quem for, seja um Billy Graham, seja lá um Silas Malafaia aqui no Brasil, a glória excelsa pertence a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e consequentemente temos que refrear um pouco o nosso entusiasmo quando falamos de certos líderes. Uma mulher NQI, ela diz assim: pastor aceita e não condena piercing. É certo isso, pastor? Bom, a opinião de cada pastor, ele é responsável, é a pessoa que está sob a direção espiritual desse pastor deve estar submissa à orientação que traça. Se ele acha que não deve, não há problema em usar piercing, é uma opinião que nós respeitamos, embora tenhamos uma opinião diferente. Como já dissemos, o uso de piercing pelo jovem nos dias atuais é um tipo de manifestação de rebeldia, de independência, e os lugares ocupados pelos piercings, além dos problemas ligados a eventuais doenças que podem ocasionar por causa do furo que se faz em umbigo, em sobrancelha, na língua, é francamente impróprio. Qualquer pessoa racional admite isso. Por um piercing na língua, aquilo é um obstáculo na sobrancelha, na ponta do nariz. Bom, é a vontade de cada jovem, e isso não passa de uma manifestação de rebelião. E um crente é uma pessoa que aceita a palavra de Deus como autoridade, não é rebelde contra Deus, já não deve não deve ter esses costumes. Isaías 3, versículo 18 diz assim: naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas. Uma mulher NQI, ela pergunta, pastor, será no final dos tempos? E que dia é este? Bom, este caso que ocorreu com o povo de Israel
quando diz aqui dos versículos 16 a 26, as chamadas filhas de Sião, apontava as mulheres do reino de Judá, em meio ao declínio espiritual, moral e político da nação, eram conhecidas pelo seu apego desvairado por tudo que a moda oferecia e pela beleza externa, ao invés de primarem pela santidade interior e pelo amor a Deus. De modo que essas mulheres eram egocêntricas, que procuravam ser belas para despertar atração sensual e que cuidavam somente do que lhes interessava, sem demonstrarem qualquer preocupação com os oprimidos, pobres, ou com a crítica condição espiritual de suas famílias. E então Deus advertiu que iam sofrer vergonha e humilhação quando estivessem como escravas infelizes dos senhores do seu povo. E Deus ainda hoje requer humildade, modéstia, santidade da parte da mulher crente. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 3 e 4, ele chama atenção para isso. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então eu quero dizer que também Paulo, na sua carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro puro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Do mesmo modo que Pedro, também Paulo está dizendo, não que a mulher não pode se ataviar, se enfeitar, como alguns chegam ao extremo de querer que a mulher viva como era costume de 50, 100 anos atrás. Aqui está dizendo que elas se ataviem, mas não com exagero, de modo a chamar a atenção para o sexo oposto. A irmã Maria do Jardim Piratininga, ela pergunta, pastor, é pecado sair da igreja antes da bênção apostólica por motivos particulares, por motivo de condução ou filho que sai do colégio? Bom, a Bíblia recomenda em 1 Coríntios 14, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se é para fazer tudo decentemente e com ordem, quando prestamos o culto a Deus, devemos ficar até o final do culto, cumprimentar os irmãos e não sair apressadamente, a não ser que haja um motivo preponderante. E no caso, a nossa irmã particulariza que ela se retira antes do término do culto em decorrência da condução e a filha que sai do colégio. Podemos dizer que os motivos alegados são motivos justificados, que a irmã tem que cuidar da sua filha e da condução. Então são pessoas como esse Jardim Piratininga, meio isolado, e às vezes a condução demora muito e ela então tem que dar uma preferência para poder apanhar a filha no colégio e evitar qualquer problema. Não vejo inconveniente numa situação como a descrita.
sequência às perguntas, pastor, um homem NQI, ele pergunta: o crente pode praticar yoga? O que tem de errado nisso? Não são apenas exercícios físicos, pastor? Aí, meu prezado irmão, que está o equívoco, porque realmente há pessoas que se envolvem com a yoga admitindo que apenas está fazendo ginástica. A palavra yoga vem do sânscrito, língua usada lá na Índia, e significa união. Qual é o problema, então? É que esta união é união da parte com o todo. Isto significa que os praticantes da yoga creem num Deus estranho que nós chamamos panteísta. O que é panteísmo? A palavra pan significa tudo, e teísmo, Deus, significando que tudo é Deus. Tudo é um, tudo é Deus. Ou seja, Deus é a própria natureza criada. Se nós somos criaturas da própria natureza, logo precisamos nos integrar com a divindade, fazer parte dela. Como fazer parte? Através da yoga. Eu vou me tornar um Deus com Ele. E há uma forma de ilustrar essa situação por parte dos mestres deste ensino, que dizem que nós somos a gota e o oceano é Deus. Logo, quando a gota cai no oceano, se integra com o próprio oceano, perdendo sua individualidade. Então, quem é Deus? Deus é o todo, é o tudo. É a flor, é a árvore, é a terra, é o fruto, é o homem, é o animal. Nós compomos o todo. Agora, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal. É por isso que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, uma exortação do apóstolo Paulo para que nós descubramos qual é a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então aí está. Se Deus tem vontade, Ele é um ser pessoal, distinto da própria criatura ou da criação que Ele criou. Enquanto Ele é eterno, nós somos criados no tempo. Quanto Ele é onisciente, que sabe tudo, nós sabemos limitadamente. Logo, somos criaturas e não integramos o próprio Criador. De modo que eu digo, o crente não deve participar da yoga se ele tiver consciência do erro religioso em que está se envolvendo. Frequente uma escola, uma academia, onde não haja ligação com ensinos que conflitam com a nossa vida espiritual. Eu sei que muitos crentes estão envolvidos com yoga, até em templos religiosos se pratica yoga em determinadas salas, como se não houvesse problema. Há um problema seríssimo, e fazer exercício físico não há problema, mas envolver-se com ocultismo, hinduísmo, panteísmo é fora da Bíblia Sagrada. É comprometimento da fé. A Betânia, ela pergunta, pastor:
Há igreja que defende o unicismo e se dizem evangélicos. É certo ou não? Não. O unicismo parece com o cristianismo, mas não é cristão, porque o unicismo declara que na divindade existe apenas uma pessoa, que é Jesus. Então Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo, a um só tempo. Quando Jesus tomou a forma humana, dizem eles, o Pai não ficou lá no céu, veio aqui na terra, porque era o próprio Jesus. Então quem seria o Pai de Jesus? Seria a natureza divina de Jesus. E quem seria o Filho? Seria o corpo, a humanidade de Jesus, que também é o próprio Espírito Santo. Ora, se Jesus fosse o Espírito Santo, considerando que ele prometeu que voltaria, capítulo 1 de Atos 9 ao 11, quando ele se despedia dos discípulos, foi informado que ele voltaria da mesma maneira que havia subido. Ora, considerando que ele é o próprio Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, teríamos que reconhecer que o próprio Jesus já tinha voltado, ou voltou naquela época. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Aí está, agora no capítulo ainda 1 de Atos, versículo 4 e 5, Jesus declara que o Espírito Santo viria. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então Jesus diz aos apóstolos que esperassem porque viria o Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos, então, desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Ora, se o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, e segundo esse ensino unicista, Jesus é o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu conforme a promessa do próprio Jesus, João 14:16, teria Jesus voltado. Mas o Espírito Santo veio em decorrência de Jesus ter chegado ao céu, glorificado e enviado então o Espírito Santo, mostrando que são pessoas distintas. Ainda temos a ler João 5, 31 e 32, Jesus aqui na terra mostrava claramente que ele não era o Pai, que ele era a pessoa distinta do Pai. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então aí está, um testificando do outro, o Pai testificando do Filho, o Filho testificando do Pai. Logo, são 2 pessoas distintas. João 8, 16 a 18, se lê também que são 2 pessoas distintas. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Está aí claro, 2 testemunhas. O Pai e o Filho
Um testifica do outro, um é testemunha do outro. Então não podemos aceitar o unicismo, não é evangélico. E mais um texto só para concluir, nesse particular, Mateus 3, 16 e 17. No batismo de Jesus, se deu a manifestação distinta das três pessoas que constituem a doutrina da Trindade, conforme ensinamos. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos o Jesus saindo das águas, uma pessoa, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, descendo sobre ele, segunda pessoa. E do céu a voz que dizia: Este é o meu Filho amado. Se houvesse apenas uma pessoa na divindade e não três, quem estaria falando do céu? Seria o próprio Jesus? Tanto considerando que dizem que ele é o Pai? Não é possível, a menos que fosse Jesus ventríloquo, que fingisse estar falando de cima quando ele próprio estivesse falando de baixo. Isso é inadmissível e até uma blasfêmia.